Olá pessoal, muito boa tarde. Já saímos de Guarani das Missões, como vocês podem ver ao vivo aqui pelo meu Facebook, depois também pelo YouTube. Estou na BR-158, já subindo a serra em direção a Santa Maria, aqui no Rio Grande do Sul. A BR-158, gente, eu entrei ao vivo só para dizer uma coisa: eu já estou aqui no início da serra. Eu vim lá de Guarani das Missões, né, e a rodovia que dá acesso à Cruz Alta é horrível, horrível. Vocês não têm ideia do que é a rodovia que dá acesso à Cruz Alta. É buraco, imperfeições na pista, muitas imperfeições, sabe? O asfalto, ele já acumula certos montes de ambos os lados da pista, fica difícil você passar. A pista de Cruz Alta até Ijuí é horrível. Depois de Cruz Alta, que dá acesso à BR-158, é pior ainda. Vocês não têm ideia de como está essas estradas aqui no estado do Rio Grande do Sul. Agora eu estou na BR-158, já subindo a serra para ir a Santa Maria, já chegando próximo de Santa Maria. E a situação em alguns trechos é também muito precária, viu? Muito precária. Em alguns trechos a recolocação do asfalto já está soltando, já pede uma segunda manutenção e infelizmente demora para ter essas manutenções. A BR-158, nós saímos de Cruz Alta, né? Pegamos a BR-158, estou aqui no quilômetro 316 da 158, chegando a Santa Maria. Situação também em vários trechos muito ruim mesmo, vocês não têm ideia. E é necessário ter muito cuidado porque o fluxo de veículos está aumentando, o trânsito começa a ficar mais movimentado agora no final da tarde. Eu só estava esperando aqui a Michele acordar, que ela deu uma descansada para fazer essa live. Então quem está indo em direção aí a Santa Rosa pela 158, Ijuí, entre Juiz, Guarani das Missões, né, que vai passar depois, muito cuidado porque o trânsito começa a ficar bastante movimentado. O Ricardo lá de Floripa está perguntando se tem sol. Sim, sol. Olha só, Ricardo, as imagens aqui, ó. Aqui é a serra que dá acesso a Santa Maria, tá? Essa aqui é a serra que dá acesso a Santa Maria. Tem sol, sim. Tá muito calor. Claro que aqui tem um clima de serra, né? Fresquinho. Até a Michelle abriu um pouco mais a janela do carro para entrar aquele frescor de serra. Hã? Tô interrompendo, mas aqui eu tô ao vivo. Assim, ó, lá embaixo é Santa Maria, ó. Tá? Para que vocês possam ter uma ideia, lá embaixo, ó, é Santa Maria, passando essa ponte aqui. É tipo um viaduto essa ponte. É um viaduto, né? Nunca passei por baixo desse viaduto, não, só por cima mesmo. Não, aqui acho que é uma ponte. Não sei, acho que não tem carro, mas não é rio. Mas não é rio não, ali realmente é uma ponte mesmo, né? Porque aqui é serra, é morro bem alto. Olha só, eu agora estou descendo pela BR-158, chegando a Santa Maria. Trânsito bastante movimentado nesse final de feriado. Feriado não, né? Porque na verdade Dia das Mães não teve feriado, mas nesse final do Dia das Mães, descendo a serra agora, e muito movimento também em direção a Cruz Alta. A gente já está tirando foto de Santa Maria aqui de cima da serra. Então muito cuidado, viu, pessoal, pela BR-158. Quem vai para Cruz Alta, quem vai para Ijuí, quem vai para Entre Juiz, ou quem vem, muito cuidado porque o asfalto é horrível, horrível, é uma vergonha você trafegar por um asfalto assim, tá? Então eu nem estou colocando a imagem minha, que é para você poder ficar com essa imagem. Olha, voltamos, caiu um pouco o sinal aí, né?
Olha só o movimento. E para vocês contemplarem aqui as imagens dessa serra que é linda. E Santa Maria fica lá embaixo. Daqui a pouco já estamos chegando no nosso destino em Santa Maria. Aí depois de Santa Maria a gente vai para Santa Cruz do Sul. Então, olha só que imagem bonita para vocês. Teve alguém que escreveu alguma coisa aqui. Ah, vai a Richelle, né? A Richelle escreveu que é uma vergonha. E é mesmo, porque olha, gente, para você não estourar um pneu no acesso até Cruz Alta, saindo de Juí até Cruz Alta, para você não estourar um pneu é muita sorte, viu? Porque é realmente muito ruim. Agora, aqui na Serra, nós vamos passar pelo posto da Polícia Rodoviária Federal de Santa Maria. Aqui, ó. Todo mundo passando devagarzinho aqui. Posto da Polícia Rodoviária Federal de Santa Maria. E é incrível, né? Porque você tem que desviar dos buracos, desvia de um e cai no outro lá em Cruz Alta. E o pior é que já está assim, nessa situação há muito tempo, eu não sei porquê. É uma vida inteira, é vergonhoso até pro prefeito, é verdade. pro vice-prefeito do município que não tentam buscar uma melhoria, uma vergonha na cara mesmo. É verdade, a Richelle tem toda a razão, porque sempre que nós viajamos por aquele trecho, que a gente vem a Santa Maria, nunca aquele trecho recebe melhorias. É uma vergonha mesmo, não só para o governo do estado, porque trecho ali tem trechos que é estadual, tá? É uma vergonha para o governo do estado ter uma rodovia daquela maneira, onde transitam muitos caminhões, tendo em vista que a rodovia começa a ficar ruim na entrada do posto 44 em direção à Cruz Alta, tá? Na entrada do posto 44 em direção à Cruz Alta até ao trevo da BR-158, que dá acesso aqui para Santa Maria, para Júlio de Castilhos, sabe? Tupanciretã, é horrível. Você, do posto 44 até o trevo da BR-158, você tem que tomar muito cuidado mesmo. É vergonhoso porque esse trecho nunca recebe melhoria. E quando faz aquela operação tapa-buraco é muito mal feita, eles usam material que solta rápido e os buracos continuam aparecendo, fica pior do que a cara deles. É verdade, pior do que a cara deles. Então assim, ó, seria legal, né, se o próprio prefeito de Cruz Alta pedisse para o governador tomar uma providência, já que é uma rodovia estadual, tomar uma providência, porque é perigoso demais. Durante o dia ainda você consegue ver alguns buracos, consegue desviar, mas durante a noite não. Chegando a Santa Maria, perímetro urbano de Santa Maria, gente, eu vou só fazer o trevo ali e vou encerrar a live, tá? Vamos só fazer o trevo para irmos na casa da irmã da Richelle. Como é que é o nome dela? Riciane. Riciane, estamos chegando, tá, Riciane? Ela tá vendo a live aí, né? Então estamos chegando, ó. Vou fazer aqui o trevo. Ó. Fazer o trevo aqui, pronto, já fizemos o trevo. Muito bem, chegamos a Santa Maria, gente. Aliás, já estávamos, né, quando estávamos na Serra. Um grande abraço, tchau.